Aleluias. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração e celebração ao nome do nosso Rei Jesus. Aleluias. Eu queria ler para você 3 versículos que estão lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Glória a Deus, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluias. Nesta manhã, neste dia, nesta noite, no horário que você estiver assistindo, eu quero te convidar a trazer diante do altar do Senhor todo o seu fardo. E como a palavra do Senhor nos disse, trocar o fardo, o seu fardo pesado, pelo dele que é leve e é suave. O Senhor, Ele quer trocar o seu fardo. O Senhor, Ele quer falar contigo neste dia. O Senhor quer te tocar. Então seja abençoado em nome de Jesus. Troque o seu fardo pelo fardo leve de Jesus. Amém? Eu te convido a adorar ao Senhor nesta manhã, neste dia. E junto nós vamos celebrar. E enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele trabalha em nosso favor. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Oh, vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá toda língua. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Oh, vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, Ele te chama, vem.
Nesta manhã, Senhor, nós queremos nos derramar diante do Teu altar. Oh, aleluia. Nos derramar, Senhor, e dizer para Ti que não há outro Deus, não houve, jamais haverá um Deus como nosso Deus, que livra o Seu povo, que guarda o Seu povo. Obrigado, Jesus, pelos Teus livramentos. Será que você pode agradecer a Deus neste momento? Porque Ele tem te livrado, Ele tem te sustentado. O Senhor tem guardado a sua vida, a sua casa, a sua família. Independente daquilo que você está passando, o Senhor, Ele é contigo. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Obrigado, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. A Ti és maravilhoso, lançamos sobre Ti tudo aquilo que tem nos afligido, Senhor. Colocamos diante do Teu altar, porque sabemos que não há outro Deus assim. Não há. Confiamos em Ti, Senhor. Colocamos tudo aquilo que somos
isso vem de ti. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, Senhor, se somente tu tens palavras de vida eterna? Somente o Senhor és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu venho, Senhor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Aleluia. Este é teu reino, o teu reino é de justiça, Senhor. E nós queremos, ó Deus, fazer parte deste reino. Soberano, exaltado tu és. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
de fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor. É para ti, Jesus. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Tu és aquele que era, que é e para todos sempre será. Aleluia. Jesus.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Adorado tu és. Aleluia, aleluia. Recebe o nosso louvor, Senhor, como gratidão a Ti, como um cheiro suave às Tuas narinas. Recebe, Senhor, aquilo que nós temos melhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Obrigada, Senhor Jesus, até mesmo pelas lutas que o Senhor tem nos dado, porque através delas, Senhor, nós aprendemos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Não há palavras no dicionário. Somente obrigada é tão pouco por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Porque até aqui nós podemos dizer Ebenezer. Oh, aleluias, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Será que você pode dizer obrigada, Jesus? Obrigado, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor não nos desampara. O Senhor, Ele está conosco todo o tempo e em fora de tempo. O Senhor, Ele está conosco da hora que levantamos à hora que nós deitamos. Ele não nos deixa só. Você não está só. Ele está contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo. O Espírito Santo de Deus, Ele te consola. O Espírito Santo de Deus, Ele te... Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Senhor, te adoramos, Pai, neste dia. Conforme diz a tua palavra, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que o amor de Cristo nos constrange. Que o teu amor, Senhor, venha nos constranger neste dia. Que o teu amor, Senhor, venha agir no nosso país. Que o teu amor venha agir, Senhor, na política, na educação, na área da saúde. Que o teu amor venha dominar as famílias. Que o teu amor venha agir neste corpo que se encontra enfermo, acamado. Que o teu amor venha agir, venha dominar em nossas vidas, venha mudar as nossas vidas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Pai, também nós queremos interceder pelos missionários. A Igreja Manancial é uma igreja missionária. Neste dia, Pai, que o Senhor age em cada coração missionário, que o Senhor abençoe os missionários que estão no campo. Tua palavra diz: conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Por isso, Senhor, que o Senhor esteja abençoando toda a igreja missionária na face da terra, os nossos irmãos queridos que estão no campo, à frente de uma batalha, mas o Senhor é com eles.
Que o Senhor esteja visitando cada missionário em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a Igreja Manancial é uma igreja conectada nas casas. Conforme diz a palavra em Hebreus, capítulo 13, versículo 16, diz o seguinte. Aleluia. Hebreus 13, 16. Aleluia. Seja bem-vindo mais esta reunião em nome de Jesus. Hebreus 13, 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Aleluia. O dízimo é fidelidade. Oferta missionária e outras ofertas é generosidade. Oferta para missões, ofertar para missões. Por quê? Por que ofertar para missões? Porque o nosso Deus é um Deus missionário. Ele entregou, Pedro, seu único filho em favor de nós para fazer missões. Oferta para missões, por quê? Porque a nossa igreja, a Manancial, é uma igreja comprometida com missões. Somos uma igreja parceira na evangelização do mundo. Amém. Aleluia. Além disso, pastor, nós da Manancial investimos em vários missionários, né? Vou citar aqui 5, que é a Raquel Elana, que é a Glauce, o casal Glauque e Poliana e o Paulo Brito. E são pessoas realmente que a gente ama muito. E eles sempre nos dão um feedback de tudo que está acontecendo, né, de tudo que eles estão passando. Aleluia. E a gente, como igreja, sempre estamos orando por cada um deles, pastora. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. E também, Pedro, além da igreja Manancial ser uma igreja missionária transcultural, nós somos uma igreja missionária na área urbana, na evangelização urbana, né, que é a questão das nossas células, que tem sido uma bênção as células online, isso? Amém. As células online sempre tem acontecido através de vários aplicativos, né, a gente já citou vários deles, como o Zoom, o Meet e etc, sabe? E realmente tem vários testemunhos sobre células online, como foi dito no último Tadel. E realmente vidas têm se comprometido em sempre estarem participando, Aleluia. Sempre estarem aprendendo e conhecendo cada vez mais através da célula. E por falar em célula, Pedro, semana passada, no domingo, no culto de celebração, no momento da intercessão, nós tivemos um momento, como sempre, orar pelos enfermos. Sim. E nós recebemos durante a semana um testemunho da colega que foi curada. Imediatamente, na hora que estava acontecendo, Glória o momento a da Deus. intercessão aqui no culto de celebração, ela na sua casa, ela foi curada. E a colega, ela é membro de uma célula, célula Herdeiros do Trono, né, a qual a nossa querida Eli é a líder desta, Elisângela, né, é a líder desta célula. E ela foi curada, que depois ela mandou para nós o seu testemunho de cura. Isso tem sido uma bênção, né, Pedro? Realmente é impactante a questão dos testemunhos, que a gente, nesse momento de pandemia, temos recebido vários testemunhos, e sempre estamos compartilhando, né, no canal da IBN Manancial, no canal do Manancial Free também estamos compartilhando vários testemunhos que têm acontecido. Isso realmente é uma bênção, e é tudo para a glória de Deus, realmente. Aleluia, glória a Deus. E por falar em uma igreja conectada, temos aí alguém conversando com a gente no chat. Com toda até mesmo certeza, pedindo pastora. Oração, né? Pedindo oração, a gente vai orar no final aqui. E você vai ser curado, em nome de Jesus. Exatamente. Então, se você tem algum pedido de oração, se você quer de outra cidade ou até mesmo de outro país, pois sabemos que tem pessoas de outros países Aleluia. Assistindo aos cultos, pessoas de outras cidades assistindo aos cultos. Então, comente aqui de onde que você está falando, de qual célula que você está falando, que realmente estaremos nos conectando com vocês cada vez mais. Ó, pastor, até o momento temos pessoas lá do Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso, temos pessoas lá de São Paulo. Aleluia. E, como falamos, pessoas de outros países. Temos
uma pessoa na Argentina. Argentina! Isso é uma bênção. Terra boa, conhecemos lá. Temos Aleluia. pessoas de várias cidades aqui mesmo do estado de Rondônia. Glória a Deus. Aqui a galera, o pessoal comentou vários bairros que estão participando, várias células. Isso é uma bênção, porque como estamos sempre dizendo, nós, a Manancial, somos uma igreja conectada nas casas. Aleluia. Isso é uma bênção e realmente damos glórias a Deus por cada um de vocês que estão assistindo e cultuando junto conosco. Aleluia. Então, no final do culto, né, Pedro, se alguém enviar algum pedido de oração, a gente vai estar orando no final desta reunião. Amém? Obrigado por você estar aí conectando conosco, estar aí já assim ligado mesmo com os céus. Aleluia. Amém. Amém. Pedro, nós falamos a questão que hoje é um dia de momento missionário, de ofertas missionárias. Então, nós temos várias maneiras de contribuir com a oferta missionária. Exatamente. E uma delas é fazendo a transferência bancária, Isso. que está aí no link, né, da nossa igreja, no telão. Isso mesmo. Durante a semana a gente também espalha aí a nossa conta bancária, que é transferência, no chat também. Isso, ó, tá aqui embaixo, aqui nesse retângulo, tem aqui a transferência bancária, temos na descrição também e temos no chat a transferência bancária para você fazer com toda a maior facilidade, né? Amém. E é isso mesmo. Olha aí. E durante a semana você pode estar vindo aqui na igreja, temos no horário expediente, você pode trazer a tua oferta, depositar num envelope. E também nós temos a maquineta, né, Pedro? Exatamente. Então, olha só, várias maneiras de contribuir. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, o teu salário, a tua saúde. E o nosso Deus é um Deus de provisão. Amém? Com toda certeza, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez, abençoando. O Joilson está enfermo, né? Nós vamos também estar orando por ele, né? Um pedido de oração aí do Joilson, né? Ele está enfermo e nós vamos estar orando, porque a palavra do Senhor diz que nosso Deus é um Deus que sara todas as enfermidades. Amém? Vamos orar? Oração pela Regiane também, pastora, que Pela foi pedido Regiane. aqui. Sim. Pela Miriam também. Aleluia. Então, Joilson, Regiane e Miriam. E pela família do Fábio. Pela família Amém? do Fábio. Então vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos diante de Ti, Senhor, com um coração aberto, um coração quebrantado, um coração constrangido por Seu amor, Pai. Em nome de Jesus, esses nomes que foram citados, essas pessoas que se encontram enfermas, nós Te pedimos, né, neste dia que o Senhor esteja entrando com a provisão da cura, trazendo saúde no corpo físico, da cabeça à planta dos pés. O Senhor é um Deus que não mudou, o mesmo Deus do passado. Jesus, lá quando curou aquela mulher do fluxo de sangue, aquele homem que havia 38 anos naquela maca, o Senhor disse para ele que ele tinha que se levantar e pegar a sua maca e caminhar. Jesus não mudou, Jesus continua o mesmo e sempre será o mesmo. Por isso, neste dia, neste culto de celebração ao Senhor, nesta reunião poderosa, nós unimos a nossa fé agora, trazendo, Senhor, a cura. E o Senhor é um Deus ilimitado, não tem limites. O Senhor está indo agora nos hospitais, nas casas, nesses leitos, ministrando cura, para a honra e glória do Teu nome. Durante a semana, nós estaremos recebendo notícias do que o nosso Deus, Jeová, Rafá, o Deus que cura, trouxe a estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, graça e paz seja convosco, amém? É muito bom estar com você, participando
deste culto de adoração, aonde o Senhor nos entrelaça, nos abraça com o seu Espírito, com o seu amor e com o seu cuidado. Estava aqui ouvindo a pastora Ivanilda falando a respeito daquilo que Deus está realizando, e nós também ontem à noite tivemos aí a notícia de mais 2 gigantes na fé que tiveram vitória, né? Estavam entubados ali na central de Covid do Hospital de Vilhena, e já foram liberados do entubamento. É o nosso irmão Adriano e a nossa irmã Márcia. É bem provável que já nesta semana eles tenham alta do hospital e possam retornar para as suas casas e para as suas famílias. Isso é muito importante. Eu agradeço a Deus também por tantos quantos estão conosco em tantos lugares neste dia, nesse culto maravilhoso. Nós vamos continuar confiando no Senhor, acreditando que Ele nos dará a vitória sobre todas as coisas. É aquilo que nós sempre dizemos, que seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, do nome de Jesus. Então, no dia a dia de cada um de nós, são muitas as lutas, muitas as dificuldades. Por quê? Porque, é claro, nós vivemos em combate o tempo todo. O tempo todo. O inimigo das nossas almas, que é o inimigo de Deus, ele quer nos impor derrota. E é claro que quando nós nos deparamos com um gigante à nossa frente, nós trememos na base, né? Nós ficamos preocupados. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que está aqui dentro de nós, ele então nos leva a reagir e a confiar nele. Meus queridos, por falar em gigante, é isso que eu quero conversar com você nesse dia. Qual é o maior gigante que se conhece? Qual é o maior animal que se tem notícia? Porque tudo aquilo que é grande, forte, volumoso, gera medo em nós, preocupação. Bem, eu estive pesquisando e a baleia azul, ela pode chegar a 33 metros de comprimento e pesar 190 toneladas, sendo ela, então, o maior animal que já viveu sobre a terra, ou na terra, né? Porque é das águas do mar, né? Mas, queridos, essa baleia azul não é o nosso maior adversário, não é o nosso maior inimigo. Também não é o dinossauro, né, que tantos falam a respeito dos dinossauros, né? Mas eu quero conversar a respeito de um gigante que se opõe a você e a mim, se opõe a nós. Mas de antemão eu já quero dizer para cada um de vocês que nós temos como vencer esse gigante. Basta decisão e ação para vencermos o gigante. Então, mas qual é esse maior gigante? Nós vamos aqui ver isso hoje. Qual é o maior gigante que nós temos? Mas na Bíblia, queridos, tem muitas passagens que falam sobre gigantes. E olhando então nesse livro maravilhoso da Bíblia Sagrada,
nós veremos que os gigantes sempre existiram ao longo da vida dos personagens bíblicos, né? Muitos deles combateram gigantes, né? E algumas vezes em forma de gigantescas dificuldades, mas que precisavam ser vencidas. Nos dias de Josué e Caleb, nós já falamos sobre isso há poucos dias, aqueles 10 espias saíram correndo e apavorados com medo dos gigantes que habitavam ali a terra de Canaã. Hoje não é muito diferente, não. Não é. Por quê? Porque o ser humano também tem medo. Mas hoje os gigantes continuam surgindo em forma de pandemias, desavenças, drogas, corrupção, heresias, tudo isso afrontando o povo de Deus. Nós lutamos contra esses gigantes todos os dias. Mas Deus, Ele prepara para nós como enfrentarmos esses gigantes. De que forma? Na força do seu poder. É assim que nós temos que crer. Aqui na Bíblia tem uma passagem bíblica, por volta do ano 1060 a.C., havia uma guerra travada entre os filisteus e as tribos de Israel, ali no vale de Elá. E os israelitas habitavam as terras altas e produtivas daquela região. E os filisteus ocupavam, então, a planície costeira. E o vale de Socó, onde estava se desenvolvendo esse confronto, essa guerra, era a terra fronteiriça de Israel, que foi invadida pelos filisteus. E aqui nós vamos encontrar um grande gigante. É lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, 1 Samuel 17. Diz assim, nós não vamos ler inteiro o capítulo, mas você pode depois ler com calma para meditar e entender a respeito do que aconteceu lá no vale de Elá. Vamos ler alguns versículos e estaremos meditando e analisando cada um deles. Bem, primeiro versículo diz assim: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Socó de Judá, próximo a Azeca. Em resposta, o rei Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Presta atenção. Então, Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesavam 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. E o seu escudeiro caminhava à frente dele. E aquele homem, aquele gigante, disse: desafio hoje os exércitos de Israel,
mandem um homem para lutar comigo. Quando o rei Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados, amedrontados mesmo. Mas vamos aqui no outro personagem, Davi. Davi era filho de Jessé, o versículo 12 fala: Efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Mas Davi era o mais novo. E seus 3 irmãos mais velhos seguiam no exército de Saul, lá na frente de batalha. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das suas ovelhas em Belém. É bom notar que nesse tempo, Davi já havia sido ungido rei. Mas ele e a sua família residiam a aproximadamente 20 quilômetros do local da batalha. 20 quilômetros do local da batalha. E o impasse daquela batalha já durava mais de 40 dias. E todos os dias aquele gigante afrontava o exército de Israel. Todos os dias. E passando o tempo, um dia Jessé chamou Davi e disse: leve depressa para os seus irmãos, que estão lá no acampamento, este cesto cheio de grãos tostados e 10 pães. Alimento para eles. Então, Jessé chamou Davi e deu essa ordem. Versículo 18. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. E Jessé concluiu: Davi, veja como estão os seus irmãos e traga notícia deles. Versículo 19. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga daqueles alimentos que o pai lhe havia ministrado, conforme foi ordenado, e se dirigiu para a região do acampamento. Mas ele chegou lá na região do acampamento, da batalha, a hora em que o grito da batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Eles estavam se posicionando para a guerra. Davi, então, deixou ali a sua carga e correu para a frente de batalha. É interessante observar isso. E também para ter notícias dos seus irmãos. E enquanto Davi conversava com os irmãos, Golias, o guerreiro filisteu, avançou e lançou o seu desafio habitual. E a Bíblia diz que Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Todos fugiram com muito medo. O rei Saul, todos aqueles combatentes, os 3 irmãos mais velhos de Davi, deram no pé, saíram
em disparada. Observe o seguinte: Davi havia caminhado com aquela carga aproximadamente 20 quilômetros. Ele saiu de madrugada e chegou na hora do combate. Vamos imaginar que certamente ele já estava cansado, andar 20 quilômetros e com uma carga, né? Mas mesmo assim, ele não recusou o desafio que estava proposto contra o povo de Israel. Davi não deixou passar aquela oportunidade. Os irmãos mais velhos e todo o exército de Israel, incluindo o rei Saul, tiveram mais de 40 oportunidades e todas elas eles recusaram, fugiram, tá? Deixaram passar. Vamos olhar aqui o seguinte: Davi tinha 1000 motivos para também fazer o mesmo. Primeiro, ele podia ter imitado os outros, saída pela direita, como o leão da montanha, como se diz popularmente. Então era uma das coisas, imitar todos e sair, ir embora. Também, ele podia pensar assim: eu não sou soldado alistado nesse exército. Eu não vou enfrentar esse cara aí. Não, de jeito nenhum. Não. Tenho meus 3 irmãos, mais velhos, mais experientes, deixa eles irem. Tem todo esse exército de Israel aqui para fazer isso, tá? Eu vou virar as costas, já cumpri a missão que meu pai Jessé me deu e vou voltar lá cuidar das minhas ovelhas. Mas olhe bem, Davi ele não tomou para si aquela afronta, como se fosse para ele mesmo, a afronta do Golias. Não, mas contra o seu povo e contra Deus. Ele entendeu dessa forma. Você e eu também, no dia a dia, muitas vezes surgem oportunidades de nós testificarmos quem somos, filhos do Deus vivo, remidos, lavados no sangue do Cordeiro, lá naquela cruz. E às vezes nós não temos coragem de testemunhar. Davi não ficou ali sentado exigindo que alguém fosse lá enfrentar Golias. Ao contrário, ele se ofereceu voluntário para enfrentar o gigante. Quantas vezes no dia a dia nós também temos oportunidade de enfrentarmos gigantes? Davi não se preocupou consigo mesmo. Ninguém daqueles que tinha o encargo, a missão de lutar, tiveram iniciativa e nem coragem. Nem mesmo o rei Saul, exímio e habilidoso guerreiro, e o porte físico dele também que ajudava. Bem, uma coisa eu digo, diante dos fatos, a derrota de Israel estava decretada, estava como certa, diante daquele gigante. Quantos, queridos, que se deparam com desafios e cruzam os braços? Quantos? Muitos, muitos, muitos mesmo. Quantos não levam em conta que é o nome de Deus, é a sua obra quem está em jogo? E se Deus nos coloca numa situação, é porque Ele também nos dará as condições de vitória. Mas muitos preferem a comodidade,
o conforto do não fazer nada. Davi não era um soldado, não era alguém qualificado para enfrentar aquele gigante filisteus. E em termos humanos, queridos, não havia ninguém que fosse páreo para lutar com aquele gigante Golias. E mais, Davi era provavelmente o menos indicado para aquela missão. Mas o que aconteceu? Aquele jovem pastor, já vivenciado na solidão dos pastos verdejantes, lá por detrás das manadas do gado, não fraquejou, não arredou o pé. Vamos analisar uma outra coisa. O que teria levado Davi a encarar esse gigante, a ter essa coragem de enfrentar esse gigante? Bem, contou muito que Davi tinha muita experiência com Deus. No dia a dia, mesmo lá no cuidado com as suas ovelhas, muitas vezes ele louvava e adorava ao Senhor e depositava confiança em Deus. Deus o levou a vencer ursos, leões. Então, Davi já tinha essa segurança da presença de Deus nele. Muitas vezes falta para nós. Muitas vezes falta. E Davi, ele não teve nenhuma dúvida de que Deus se encarregaria da batalha. Era Deus quem iria batalhar por Davi. Depois foi a sua coragem, aliada ao seu bom ânimo, que o levou, com apenas uma funda e 5 pedrinhas, a acertar a testa daquele gigante filisteu. Foi. Não precisou grandes pedras, 5 pequenas pedras apenas. Um missionário inglês que viveu 51 anos como missionário lá na China, nosso querido Hudson Taylor, ele fala o seguinte: todos os gigantes de Deus foram homens fracos. Davi, um gigante de Deus, adolescente, fraco, e muitos outros, né? Muitos. Eu não tenho essa capacidade, eu não sei falar, eu tenho medo e etc. Então ele fala assim, todos os gigantes de Deus foram homens fracos, mas que fizeram grandes coisas para Deus, pois tinha como certeza a presença do Senhor ao seu lado. Vamos pegar isso para nós também. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou eu creio, ou eu não sou um cristão. É sério, é muito sério isso, tá? Agora, veja bem, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, tentou intimidá-lo, menosprezá-lo, falando, você abandonou aquela meia dúzia de ovelhas fracotas lá no campo para vir aqui bisbilhotar. Não, querido. Davi tinha a sua autoestima em alta e confiança total em Deus, sempre, sempre. E quando o rei Saul soube dessa coragem e disposição de Davi, mandou chamar ele. Chamou Davi, tá? E disse para ele, Davi,
você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um menino. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 34. Davi, entretanto, disse para Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão, um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. E Davi deixou claro: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse isso. Quem é esse incircunciso filisteu? Por quê? Porque a circuncisão era uma das marcas do povo de Deus. A circuncisão representava a aliança que Deus fez com o seu povo. E a nossa circuncisão hoje é no coração, com Cristo. A circuncisão de Cristo, derramando o seu sangue em nosso favor para estabelecer essa aliança. Aqui no versículo 38 em diante, daí fala assim: Saul vestiu com a sua própria túnica a Davi, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Saul, dessa altura, e Davi, baixotinho que nem eu. 39. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E Saul disse, e ele disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo aquilo, se desfez de todo aquele equipamento pesado, e em seguida pegou o seu cajado, a ferramenta que Deus tinha lhe dado. Escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no seu alforje de pastor e com uma atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Coragem, né? Coragem. E os olhos da multidão dos covardes estavam sobre ele, sobre Davi. Olhou para Davi com desprezo, gigante, né? Viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. 43. E disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi, invocando os seus deuses. E disse: vem aqui, e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi disse para aquele filisteu incircunciso: você vem a mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você afronta, a quem você desafia. E ele concluiu: hoje mesmo, Davi falando, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça.
Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Interessante, né? Davi, tudo o que queria fazer, apontava para Deus. Ele não disse, e todos saberão que há um guerreiro aqui em Israel. Não. Todos saberão que há um Deus em Israel. Nosso comportamento tem sido o suficiente para que as pessoas digam: há um Deus em Vilhena? Há um Deus conectado com as famílias de Vilhena? Há um Deus com as mãos estendidas sobre você? O mundo vê isso? Queridos, honra e glória sejam dadas ao Senhor. Davi sabia quem podia muito bem ajudá-lo. Você e eu também precisamos ter essa segurança de que Deus é conosco em todos os momentos. Versículo 47. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor me concede vitória, pois a batalha é do Senhor e entregará todos vocês em nossas mãos. Quando aquele filisteu começou a vir na direção de Davi, e esse correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo, retirando uma pedra do seu alforje, ele a arremessou com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal forma que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Assim, queridos, diz a palavra, 50, versículo 50. Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram o seu guerreiro morto, derrotado, recuaram e fugiram todos. E aí o exército de Israel, os 3 irmãos mais velhos de Davi, o rei Saul, todos eles aí então começaram a festejar e a perseguir o exército dos filisteus, as tropas filisteias. Mas observe uma coisa aqui. Nós temos que ter a habilidade de ir até o fim, confiando no Senhor. Davi, ele foi correndo ao encontro do gigante, acertou a pedra na cabeça, o gigante caiu, ele já estava morto, mas mesmo assim, Davi fez questão de consolidar, de sedimentar a vitória de Deus e do povo de Israel. Entendeu? Perseverança total. Queridos, os gigantes, eles estão prontos para nos atacar. Sempre. Todas as ocasiões, querendo nos destruir, seja pelo medo, pelo desânimo, seja pelo pecado, seja pelo fracasso. Agora, como vencer gigantes? Aqui nós vimos como Davi venceu. Em primeiro lugar, não podemos esperar que Deus coloque nas nossas mãos
a armadura, as armas, a espada, o capacete de Saul, porque não eram adequados. Mas as armas que Deus já colocou em nossas mãos, vamos usá-las, porque são estas que Deus já confiou em nós. E lá no começo da palavra, eu falei sobre o maior gigante que nos desafia, que nós temos que enfrentar, que se opõe a mim e a você. Veja bem, dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, medo de tudo dar errado. Medo. Medo de não conseguir, não vai dar certo. Quantas vezes nós fracassamos por isso? Medo de ficar sozinho nessa batalha. Davi nem se preocupou com a multidão do exército de Israel, mas ele foi sozinho à frente de batalha. Medo de ter que voltar, de não conseguir avançar. Medo do fracasso. Todos esses são gigantes dentro de nós, queridos, e que nós precisamos vencer. Tudo isso é falta de fé. Tudo isso é falta de confiança em Deus, no Senhor que nos criou. Mas, queridos, não é só na guerra que você pode ser útil. Você pode ser muito útil também na guerra espiritual, na sua célula, participando. Tá bem? Divulgando, enviando o link, reunindo pessoas, trazendo a palavra, o entendimento do que foi ministrado, divulgando abertamente o link para o próximo culto. Quantos que ficam ali só esperando? Opa, está na hora, vou ligar, e só assiste o culto, às vezes nem participa. Ontem à noite, no Arena Jovem, a Ivanilda, a Rebeca e eu estávamos em casa participando, porque os meninos estavam aqui, o Stedley e o Daniel, e quando o Cleito falou, vamos levantar e vamos orar, nós levantamos e oramos. Mas assim, eu mesmo não fico esperando o link chegar para que eu possa participar e pronto. Seria só cumprir a missão. Eu não tenho obrigação. Não, queridos, não. Todos nós temos obrigação de divulgar, de repicar, de reenviar, de consolidar a informação. Quando nós tínhamos o culto presencial, você convidava as pessoas e dizia, é lá na rua José Mendes, esquina com a Juraci Correia Miller, ali no Jardim Eldorado. E você convidava as pessoas. Agora não é diferente. Você vai lá no YouTube e digita IBN Manancial e vai abrir o link para que você possa repicar e divulgar. Por que você acha que tem tantas pessoas de tantos lugares do Brasil e até do mundo participando dos nossos cultos? Porque alguém divulga. Imagine você, se todos nós, você e eu, não precisa muito tempo, 10 minutos antes do culto, 10 minutos antes das lives, divulgar. E as pessoas também vão repicar isso, vão compartilhar, para que muitos possam participar. Isso é uma obrigação de nós
para vencermos os nossos inimigos, tá? Outra coisa também, quantas vezes na nossa casa nós agimos também como os irmãos mais velhos de Davi, ficamos com os braços cruzados. Não nos prontificamos para varrer o chão, para passar um pano, ajudar a lavar a louça, ajudar a escolher o feijão, descascar batatinhas, e assim por diante. Guardar os calçados, afinal, ajudando em casa. Ah, eu não tenho obrigação. Davi não tinha obrigação nenhuma. Nada. Ele só foi cumprir a missão de levar alimento para os seus irmãos e para o comandante deles. Mas ele teve iniciativa e por isso o nome dele está aqui na Bíblia. Mas ele estava preparado. Bem, o que ele tinha? Um cajado na mão, uma funda e as pedrinhas que ele mesmo ajuntou. Essas foram as armas que ele usou contra o gigante. Ele só tinha aquilo. É interessante quando nós lemos a Bíblia. Ele fez tudo isso para a honra e glória de Deus. Mas mais tarde, Deus colocou nas mãos dele o cetro de rei e a coroa de rei de Israel na sua cabeça. O que nós estamos esperando? Hoje, Deus, Ele nos leva a vencer também. E Ele nos capacita, Ele nos dá a habilidade de ficarmos indignados com tantas coisas que estão acontecendo. Às vezes nós ficamos tristes porque a igreja o templo da igreja está fechado, mas tantas coisas aí em volta estão abertas e as pessoas frequentando. Então nós podemos ficar indignados da maneira correta. Qual é a maneira correta? Orar pelas autoridades. São elas que têm a cabeça e que podem mudar as coisas. Se nós abríssemos aqui para todo mundo, nós seríamos desobedientes às autoridades. Também, Deus nos dá perseverança para resistirmos às críticas, que são muitas, de todas as partes, até mesmo daqueles de dentro da igreja. Deus nos dá força e coragem, destreza, simplicidade. Davi não precisou de uma metralhadora, de uma espada enorme, só precisou de coisas simples, uma funda e uma pedra. Deus nos dá garra para irmos até o fim, claro, cobertos pelo seu poder. Agora, queridos, muitos estão vendo a pandemia como um problema. E é um problema. As limitações são um problema. Mas vamos voltar para lá. O gigante era um problema ou não era? Era um problema para todo mundo, inclusive para Davi. Davi viu no problema a oportunidade. Nós também, queridos, estamos vendo
nesse problema, a oportunidade de alcançarmos muitas vidas que nós antes não tínhamos acesso. Queridos, vocês não imaginam o alcance de cada culto, de cada live que você compartilha com alguém. Muitas vidas estão se rendendo aos pés de Cristo. E Deus, Ele nos dá a audácia para vencermos o maior gigante que pode existir. É o que está dentro de você. É o que está dentro de mim e que nós precisamos vencer. Estude mais essa palavra para poder, lá no dia da reunião da célula, podemos ter mais coisas para acrescentar que o Espírito de Deus vai revelar para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Querido Pai, no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra. Nós te agradecemos pelas vidas que estão participando desse culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Nós te agradecemos pelas vidas que estão, ó Pai, hospitalizados, mas que o Senhor já está dando vitória. Para as vidas que confiam em Ti, Pai, e pedimos que as Tuas mãos continuem postas sobre cada um de nós, que nós tenhamos a coragem, a audácia, a ousadia que Davi teve de vencer o gigante, para que nós possamos divulgar, compartilhar, levar adiante a Tua palavra, mesmo com todas as limitações que nós temos, Pai. Deus, eu declaro vitória e te agradeço no nome maravilhoso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Jesus Cristo, que a paz consoladora e maravilhosa ministrada por Deus seja sempre presente. Que o Espírito de Deus em cada vida, em cada casa, torne realidade a vitória diante de tantos gigantes. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua participação. Paz.